Depois de mais de 9 meses de investigações, a Federação Inglesa anunciou nesta quinta-feira denúncias oficiais e formais contra Lucas Paquetá. De acordo com a nota da federação, o brasileiro forçou cartões amarelos em 4 partidas diferentes da Premier League entre a temporada passada e a temporada atual, a fim de influenciar o mercado de apostas esportivas. Além disso, o Paquetá também é denunciado por outras 2 infrações a um artigo que fala sobre colaborar com as investigações e com o percurso da coleta de dados da federação. O brasileiro também soltou um comunicado e primeiro nega as acusações na íntegra e diz que sim, cooperou com todas as etapas da investigação. O Paquetá ele tem até o dia 3 de junho, pouco tempo, portanto, para apresentar a própria defesa ou para pedir por uma extensão nesse prazo. Gente, eu vou tentar aqui, depois de conversar com alguns advogados, a federação ela é muito fechada, então é muito difícil você conseguir informações junto à federação inglesa. Eu vou tentar responder algumas perguntas iniciais aqui, lembrando que o Paquetá ele foi denunciado. Há uma longa estrada entre denúncia e comprovação de infração, entre denúncia e condenação. Portanto, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas vamos lá. É claro que eu imagino que a primeira grande pergunta que venha é qual é uma possível punição caso essas infrações ou parte delas sejam comprovadas nas investigações, lembrando que haverá um painel independente para receber as acusações e as defesas e tomar uma decisão, tá? Então, evidentemente, não é a federação quem faz esse julgamento, ela é parte interessada como promotoria, né? E a defensoria vai ser do lado do Paquetá. Vamos lá, nas regras da Federação Inglesa, existem 6 categorias de gravidade para diferentes perfis de envolvimento de um jogador de futebol com o mercado de apostas esportivas. Lembrando que aqui na Inglaterra existe uma proibição total de envolvimento do jogador de futebol com o mercado de apostas esportivas. Essas 6 categorias, elas vão desde a mais leve, que é quando o atleta é flagrado apostando em uma partida, só que sem participar dela. Então vamos supor, um jogador de um clube X da Inglaterra aposta, sei lá, numa vitória de um jogo da Liga Australiana de Futebol. Ele não pode fazer isso, mas como ele não participou, essa entraria na categoria 1, na categoria mais leve. A categoria 6, a mais pesada e com o maior risco de punições severas, ela é quando o jogador influencia algo dentro do jogo para beneficiar um apostador ou um grupo de apostadores. E é justamente esse o caso do Paquetá. Nessa categoria, quando, evidentemente, há a comprovação da infração, a suspensão mínima é de 6 meses. A máxima é uma suspensão perpétua de qualquer envolvimento profissional com o futebol. Casos recentes do futebol inglês trazem uma aparente similaridade, como por exemplo o do Sandro Tonali do Newcastle e o do Ivan Toney do Brentford. O italiano ele está cumprindo uma suspensão de 10 meses, enquanto o inglês passou 8 meses suspenso. A diferença desses 2 casos para as acusações contra o Paquetá é que esses 2 que já foram condenados, o Ivan Toney inclusive já cumpriu os 8 meses de suspensão, eles apostavam eles mesmos, tá? E não houve qualquer infração nessa categoria 6, dele estar dentro de campo influenciando para uma aposta esportiva. O caso do Paquetá é mais grave, portanto. Lembrando que um ficou 8 meses e outro 10 meses suspenso. Quando, e aí tá, essa é a resposta, qual a possível punição pro caso do Paquetá. Quando teríamos o resultado? Depende muito. Por exemplo, esse do Toney, ele foi acusado formalmente pela FA em novembro de 2022
e a sentença saiu apenas em maio. Então a gente teve aí muito tempo, né? A gente teve aí 8 meses da coleta da defesa, do julgamento e da sentença. Então, como a gente já teve 9 meses de investigação, no caso Paquetá, infelizmente a gente pode saber de um resultado disso só no fim do ano ou até mesmo no ano que vem, o que é muito ruim, né, para todas as partes envolvidas. Mas isso traz, por exemplo, uma clareza para a Copa América, né? É muito, muito, muito improvável que a gente já tenha uma sentença antes da realização da Copa América no mês que vem. E aí, caso o Paquetá ele seja suspenso, como foram Tonali e Toney, essa suspensão seria apenas na Inglaterra? A princípio sim, tá? A princípio sim. O Toney, por exemplo, ele poderia ter sido transferido e jogar em outra liga. Mas existe sempre a possibilidade da Federação Inglesa pedir para a UEFA ou para a FIFA uma extensão geográfica dessa punição. Enfim, essas questões eu estou trazendo tentativas de resposta porque são o que deixam a gente mais curioso nesse momento, né? Mas não é hora de falar disso ou de tentar especular sobre isso, porque, como eu disse, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E se de um lado a gente tem as acusações formais, a gente também tem o Paquetá negando tudo e enfim, dizendo que é inocente e que vai comprovar isso. Então a gente tem que aguardar. Uma pena que talvez a gente tenha que aguardar muito tempo, como eu disse, o último caso demorou entre novembro e maio entre a acusação e a sentença. Mas é isso, espero que as perguntas mais urgentes tenham sido respondidas aqui.